a aula do Dr. Fábio Sprest, que vai agregar aí muito valor falando sobre as endopróteses customizadas, que é o tema principal aqui do nosso evento, né? O Dr. Fábio, ele é titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, é membro da Society for Vascular Surgery, tem o título de especialista em angiorradiologia, cirurgia vascular e endovascular e ecografia vascular com Doppler. Ele é mestre pela PUC de Goiás e preceptor do programa de residência médica e estágio em cirurgia vascular e endovascular do Hospital São Francisco de Assis e do Hospital Santa Helena de Goiânia. A apresentação que foi pedida para mim hoje é para falar um pouquinho sobre a customização. O objetivo é eu trazer um pouco da experiência pessoal do nosso serviço com o tratamento customizado das doenças da aorta, tanto nos casos realizados em nosso serviço, como a experiência que eu obtive atuando como speaker, o proctor da Braille Biomédica. O objetivo é trazer aqui conceitos, discutir indicações, o processo de customização e dividir um pouquinho a nossa experiência. Vamos lá, tá tudo bem aí? Rafa, tá vendo o slide? Tudo ótimo, Fábio, pode ir. É importante, acredito eu, trazemos aqui a definição do que é um dispositivo médico customizado. Então, é aquele dispositivo que foi desenhado para o tratamento de uma patologia em que nós não temos um dispositivo estándar, ou um dispositivo de prateleira que seja capaz de tratar aquela doença ou aquela condição fisiológica. O professor Timothy, da Universidade de Skene, já nos fala que, de uma forma geral, o tratamento endovascular do aneurisma de aorta abdominal e torácico, ele é, de uma certa forma, customizado, porque hoje o tratamento é baseado em modulação. Então, a gente escolhe, dentre as várias possibilidades de módulos, qual é a melhor opção para a gente conseguir excluir esses aneurismas que, muitas das vezes, representam desafios terapêuticos e anatômicos no nosso dia a dia, na prática diária. Historicamente, eu acredito que seja importante termos o conhecimento de como a coisa veio. Então, o processo veio da customização até atingirmos os dispositivos de uso direto, de uso de prateleira, mais conhecidos como off-the-shelf dispositivo. Isso começou com o professor Parodi, que ele customizou, né, uma endoprótese para o tratamento do aneurisma de aorta abdominal, e os anos foram passando, foram realizados o aumento, o ganho da aorta supracelíaca, o ganho da aorta tóraco-abdominal e, mais recentemente, o ganho do arco aórtico e da aorta ascendente. Então, passou-se por um processo de fenestração, de ramificação, até o momento atual em que nós temos uma evolução enorme em relação aos dispositivos endovasculares para o tratamento das doenças e das patologias da aorta. O professor Timothy Shutter, em 2011, publicou que a transição da customização para a utilização de endopróteses de prateleira não houve aumento na complexidade do procedimento, mas que o tempo com a customização realmente poderia ser diminuído e aumentar o uso dessas endopróteses customizadas desde que a customização fosse feita de uma forma mais rápida. O processo de customização para o desenvolvimento de endopróteses standards, de endopróteses de prateleira, foi possível através da análise de localização de forma mais comum das origens de todos os ramos da aorta, dos ramos viscerais especificamente. E o mesmo autor, já em 2016, chegou a essa conclusão de que a transição da customização para o off-the-shelf não teve impacto em relação ao resultado, mas que houve redução significativa no tratamento da patologia quando a gente utiliza dispositivos off-the-shelf, dispositivos de prateleira. Como todos nós sabemos, o tratamento do aneurisma tóraco-abdominal, paravisceral e dos aneurismas aorta-ilíaca ou de isolado de artéria ilíaca representam complexidade anatômica e desafio terapêutico. Falando um pouquinho especificamente em relação aos aneurismas tóraco-abdominais e paraviscerais, atualmente, nós temos referências em relação a guidelines. Essa é uma referência de guideline da Sociedade Europeia, que nos fala que, para os pacientes com a recomendação 53, para os pacientes com aneurisma tóraco-abdominal, em que não são candidatos ao tratamento aberto, o tratamento endovascular deve ser considerado,
E nos pacientes que não têm anatomia favorável ao tratamento aberto, utilizar ramos e fenestras deve ser preferível a utilização de tratamentos híbridos. E uma outra recomendação muito importante é a centralização do tratamento desses aneurismas com patologias complexas para centro de referências no tratamento da aorta. Em relação ao aneurisma justa-renal, a recomendação da Sociedade Europeia de 2019 nos fala que, para os pacientes com aneurisma justa-renal, o tratamento eletivo sobe um pouquinho para 5,5 centímetros, a sua indicação de tratamento. Também advoga a referência desse paciente para um centro de especialidade de tratamento endovascular. A fenestração deve ser considerado para o tratamento de escolha dos aneurismas justa-renais quando for possível, e em pacientes em que apresentam aneurisma justa-renal, novas técnicas, incluindo endoprótese por selamento, as endoâncoras, fenestração por laser, não devem ser recomendadas como a primeira opção de tratamento, ou seja, a fenestração e a ramificação realizada por indústria. Inclusive, advoga que a utilização de endopróteses modificadas pelo cirurgião em bancada deve ser realizada em casos estritamente de exceção. Então, de uma forma geral, vamos dizer assim, o tratamento endovascular, totalmente endovascular do aneurisma tóraco-abdominal hoje, ele apresenta 3 opções: a utilização de endopróteses de prateleira, a técnica dos stents em paralelo e a customização de endopróteses. Se formos analisarmos cada uma de forma individual, a utilização de endopróteses de prateleira, elas podem ser utilizadas no reparo eletivo, na emergência, e elas não provocam os vazamentos por gotejamento. As técnicas de stent em paralelo também podem ser utilizadas em reparo eletivo e na emergência, mas a grande possibilidade de complicação é o vazamento por gotejamento. E já a customização, ela tem uma restrição no uso da emergência por conta do tempo de produção da endoprótese e efetivação do caso, mas ela também não provoca o seu vazamento por gotejamento de acordo com a técnica implementada. Então, nos vem a pergunta: ainda vale a pena, ou há indicação, ou nós temos espaço para customização atualmente, com todos os materiais disponíveis no mercado, para o tratamento dos aneurismas da aorta ilíaco e tóraco-abdominal? A resposta é sim, porque ainda nós não temos um dispositivo que seja capaz de se adequar à grande maioria das anatomias. Numa publicação importante também do professor Timothy Shutter, foi avaliado a utilização da endoprótese da Cook para o tratamento dos aneurismas tóraco-abdominal e 88% era possível, era factível o implante dessa endoprótese de acordo com a anatomia. Então, como podemos ver, nem todos os casos são factíveis para a utilização de uma endoprótese de referência mundial no tratamento do aneurisma tóraco-abdominal. E alguns pontos explicam essa dificuldade de termos uma endoprótese que se adequa à grande maioria das anatomias. Primeira coisa são as variações anatômicas dos vasos celíacos, a presença de vasos acessórios, as bifurcações precoces e o diâmetro reduzido. Esses são os pontos principais que dificultam termos uma endoprótese que seja passível de tratamento da maioria das anatomias. Existem algumas controvérsias em relação ao melhor design, o melhor desenho da endoprótese atual para o tratamento dos aneurismas tóraco-abdominais, mas alguns especialistas no assunto concordam que o ramo direcional é indicado em caso de aneurisma com lumen elevado e a fenestração é indicada quando o vaso alvo sai de uma aorta sem dilatação. Essa fenestração é a mais indicada. Deixa eu só tomar uma água aqui, pessoal. Aqui em Goiânia está menos 30% de umidade. Vamos lá. Então, dessa forma, a customização nos permite a associação de fenestras e ramos no tratamento de anatomias complexas, no tratamento dos aneurismas tóraco-abdominais. Atualmente, a Cook, a Anaconda, a Jotec, a Bolton e a Braille são os dispositivos que fornecem a customização. E a customização ela pode ser realizada através dos seus ramos, de forma interna ou externa, através da fenestração, com marcações radiopacas, reforço interno, os scallops, o free flow e a utilização de fibras
que são as mesmas utilizadas em mola para trombose. Essa foi uma ideia da Braille, especificamente, está patenteada, para tentar resolver o problema dos vazamentos por gotejamento ou os vazamentos tipo 1A. Nós temos, sim, já vários trabalhos, vários estudos que nos comprovam que o tratamento dos aneurismas tóraco-abdominais com endoprótese customizada é efetivo e é seguro. Esse é um trabalho do professor Eric Verhoeven, em que ele nos mostra uma taxa de sobrevivência em um ano de 83%, a patência do vaso de 98% e a ausência de reintervenção em 88%. E aqui eu trago para vocês também um outro trabalho do professor Gustavo Oderich, em que ele também avalia em 10 anos a customização no tratamento dos aneurismas tóraco-abdominais, e a conclusão é que o uso de fenestração ou de ramificação é, sim, seguro e eficaz no tratamento desses pacientes. Em relação aos aneurismas aortoilíacos ou isolados de artéria ilíaca, é um novo conceito, é descrito, que é a exclusão do aneurisma, manutenção do fluxo pélvico através de uma zona dupla de fixação distal, ou seja, a artéria ilíaca interna e a artéria ilíaca externa. O mesmo guideline europeu de 2019 já nos traz que o paciente com aneurisma envolvendo a artéria ilíaca, o tratamento endovascular deve ser considerado como a primeira linha de tratamento. É necessário preservar ao menos uma ilíaca interna em relação à sua perviedade, mas há uma tendência mundial na preservação de ambas as artérias ilíacas internas. E essa explicação vem porque, mesmo na embolização unilateral, as complicações como claudicação de nádega, disfunção erétil, complicações graves como isquemia medular e necrose glútea pode ocorrer mesmo quando seja realizado de forma unilateral. Também temos referencial teórico com trabalhos de 5, 10 anos em que já indicam que o tratamento endovascular utilizando endoprótese com ramo ilíaco deve ser considerado como a primeira opção de tratamento dos pacientes que envolvem a doença artéria ilíaca interna. E, mais uma vez, trazendo a pergunta, a indicação de customização nos aneurismas que envolvem as artérias ilíacas? Sim, um trabalho também avaliando a endoprótese da Cook para o tratamento dos aneurismas aorto-ilíaco nos mostra que apenas 58% dos casos há anatomia favorável para o implante dessa endoprótese. Então, sim, nós temos indicação de customização para os pacientes com essa patologia. Em relação ao nosso serviço, hoje nós atuamos somente em um serviço privado, com residência médica e estágio em cirurgia endovascular, mas a nossa história com a Braille começou há 10 anos atrás, quando eu era preceptor de residência médica na Universidade Federal, e lá nós tínhamos uma dificuldade muito grande por trabalhar com o SUS, na resolução desses pacientes com anatomia desfavorável, e a partir de então nós começamos a trabalhar com a Braille na customização de endoprótese. Esse é o trabalho que nós iremos apresentar esse ano no CIS, a nossa experiência do serviço com 8 anos utilizando endoprótese Braille, desde endoprótese de prateleira, com endopróteses customizadas. Não foi possível, devido à pandemia, mas com certeza no ano que vem nós vamos trazer esse trabalho com os dados mais atuais para apresentação e também será submetido ao Jornal Vascular Brasileiro para publicação. E os nossos resultados são resultados favoráveis em relação ao sucesso técnico, migração, oclusão de ramo ilíaco, oclusão de ramo visceral, endolíquico, perfuração e oclusão de aorta. A nossa experiência com customização é exclusiva com a Braille, nós não temos experiência com customização com outras empresas e atualmente o processo de customização com a Braille segue mais ou menos esse fluxograma. Então o paciente faz a angiotomografia, é enviado para os especialistas, há uma discussão envolvendo pessoal de engenharia, pessoal especialista de produto e a equipe médica, quanto ao projeto, ao desenvolvimento do protótipo, a impressão em aorta 3D e a simulação, a liberação desses dispositivos in vitro. A partir de aí, há um refinamento na fabricação final da endoprótese. E o ponto 5 é um ponto importante, que a quarentena foi um divisor de águas. Atualmente, a quarentena do produto em relação à esterilização é somente de 48 horas. Então, o tempo médio para a efetivação do caso é de aproximadamente 20 dias, mas nós temos o conhecimento que casos com até 2, 3, 4 dias foram efetivados com uma endoprótese customizada através de todo esse processo envolvido da indústria da Braille Biomédica.
Agora, só alguns casos do nosso serviço, alguns casos em que nós trabalhamos como auxiliares no implante, na produção das endopróteses Braille. O primeiro caso era uma paciente com uma dissecção do tipo B, que desenvolveu um aneurisma sacular justa, os ramos viscerais, e o pensamento inicial foi desenvolvermos uma endoprótese com free flow invertido e um grande scallop para conseguirmos excluir essa dilatação desse pseudoaneurisma e manter a perfusão dos ramos viscerais. Então, foi esse o planejamento e a execução com exclusão completa do aneurisma sacular e a manutenção da perviedade dos ramos viscerais. Essa paciente já tem 2 anos de acompanhamento em angiotomografia, com exclusão completa do saco aneurismático e perviedade dos ramos viscerais. Esse é um outro caso, um caso de um paciente com um aneurisma justa renal, um paciente de 69 anos, com risco cirúrgico elevado e uma estenose da artéria renal esquerda. Então, nós realizamos um protótipo, um projeto em que faríamos um scallop para essa renal esquerda, um free flow duplo, devido ao colo curto, para evitar a migração futura. Realizamos, então, a liberação do protótipo no dia do procedimento em bancada, para termos certeza da liberação da endoprótese, para termos certeza das marcações radiopacas, para termos certezas, principalmente do encapamento. Isso é um processo que eu pessoalmente fico abismado, fico admirado como que consegue encapar a endoprótese com um posicionamento exato da definição no projeto, no papel. A partir de então, nós realizamos então o implante do stent na artéria renal esquerda, ela serviu como um roadmap para a gente. Realizamos o implante da endoprótese justa stent, com exclusão completa do aneurisma e manutenção da perviedade de ambas as artérias renais. Esse paciente já tem um acompanhamento de 1 ano e meio, com manutenção da exclusão do aneurisma justa renal e manutenção da perviedade de ambas as artérias renais e ausência de sinais de vazamento. Esse é um outro caso, um paciente já octogenário, ou seja, idade elevada, risco cirúrgico elevado, dor abdominal, apresentava um aneurisma tóraco-abdominal tipo 5 e oclusão do tronco celíaco por questões anatômicas de estreitamento. Na verdade, ele apresentava dupla dilatação com estreitamento da aorta entre essas duas dilatações. Nós optamos por fazer uma customização não só da endoprótese, como da técnica. Então, nós realizamos um projeto de uma endoprótese com um ramo para a artéria mesentérica superior, visto que o tronco celíaco já estava ocluído, e a técnica de sanduíche para ambas as artérias renais, e assim foi feito e executado. A paciente já tem 2 anos de acompanhamento com exclusão completa de ambos os aneurismas e manutenção da mesentérica superior, perviedade de ambas as artérias renais. Como foi citado anteriormente, nós participamos da ajuda à equipe do Dr. Talarico, na Itália, Dr. Gianpaolo, no desenvolvimento de endoprótese customizada para o tratamento dos aneurismas pararenais e tóraco-abdominais. Inclusive, houve citação num evento mundial agora em setembro, referência no tratamento da aorta, como eles ficaram fascinados com a utilização das endopróteses Braille. Nós tivemos a oportunidade de realizar o implante da primeira endoprótese com ramo ilíaco no mundo, no Brasil e no mundo. Esse paciente já tem um acompanhamento aí com a gente de 3 anos. Como era o início da nossa curva de aprendizados, nós realizamos a embolização unilateral e o implante da endoprótese com ramo ilíaco contralateral, com manutenção da perviedade nesse período todo. Esse paciente segue em acompanhamento. Aqui também é um paciente com anatomia desafiadora, um colo tortuoso proximal, aneurisma aórtico, aneurisma de ambas as artérias ilíacas. Nós realizamos também embolização unilateral, implante da endoprótese, cateterismo do ramo contralateral. Na ocasião, nós utilizamos um stent autoexpansível Fluence, manutenção da perviedade de ao menos uma artéria ilíaca interna. Esse paciente não evoluiu com nenhuma complicação isquêmica, nem de claudicação glútea. Ele apresenta um segmento com a gente de aproximadamente 2 anos e meio. Podemos perceber aqui a perviedade da artéria ilíaca interna do Fluence em relação à endoprótese ramificada e a ausência de compressão desse ramo ilíaco. Estamos finalizando aqui. Agradecimento ao pessoal de Palmas, o Dr. Antônio Fagundes.
Esse paciente era um paciente com aneurisma aorto-ilíaco e um rim pélvico congênito à esquerda, e com uma vida dura, vida difícil, obviamente que a artéria principal renal saía do saco aneurismático. Então, a proposta de tratamento foi embolizar unilateralmente essa artéria ilíaca interna e utilizar endoprótese com ramo ilíaco para a gente manter a perviedade, ao menos de algum segmento parenquimatoso da artéria renal. Então, nós realizamos inicialmente a embolização, depois o implante da endoprótese com ramo ilíaco direcionado para a artéria renal, então é uma endoprótese com ramo renal, vamos dizer assim. Conseguimos realmente um implante da endoprótese bifurcada, e o resultado final foi a exclusão completa dos aneurismas e a manutenção da perviedade do rim pélvico, podemos perceber até o nefrograma no final da angiografia. Mas claro que a vida não são flores, né? Às vezes a gente tem que nos virar em dores para tratar complicações. Esse paciente era um paciente com aneurisma aorto-ilíaco, que apresentava uma estenose na origem da artéria ilíaca interna. Às vezes na angiografia não fica tão evidente, mas era uma estenose bastante significativa. Nós tivemos bastante dificuldade para tentar cateterizar esse ramo ilíaco. Então, nós fizemos a liberação da endoprótese com ramo ilíaco, colocamos a bainha contralateral e, a partir de então, nós tentamos, de todas as formas, cateterizar. Opa, estou tendo uma dificuldade aqui. Isso. Cateterizar a ilíaca com a estenose. Não conseguimos, essa artéria ilíaca evoluiu com oclusão, então foi necessário a gente fazer uma endoconversão. Nós colocamos uma extensão ilíaca por dentro dessa endoprótese com ramo ilíaco, para exclusão do cuff ilíaco. Aqui, após dilatação da extensão ilíaca dentro da endoprótese com ramo ilíaco, ocluindo a origem do ramo ilíaco, e nós conseguimos tratar esse aneurisma. Isso. Nós conseguimos tratar esse aneurisma, manter a perviedade unilateral da artéria ilíaca interna. Infelizmente, nós tivemos que ocluir a artéria ilíaca interna contralateral. Graças a Deus, não houve nenhuma repercussão em relação à isquemia ou à claudicação, e esse paciente seguiu bem. Então, finalizando a minha apresentação, em resumo, as endopróteses customizadas podem ser utilizadas para os pacientes que têm risco elevado para tratamento cirúrgico aberto e que não são factíveis da utilização de endopróteses de prateleira ou endopróteses standard. E a escolha da utilização dessas endopróteses customizadas vai depender da urgência do caso, das características anatômicas e das condições clínicas do paciente. Mais uma vez, gostaria de agradecer o convite e a presença de todos. Obrigado. Parabéns, Fábio. Excelente apresentação, como sempre, né? Apresentando em nossos casos, apresentando algumas customizações que nós fizemos. Você não apresentou um caso que nós fizemos, que foi bastante interessante, da associação de técnicas. É o que eu costumo dizer, que a gente busca, às vezes, a ramificação, mas a gente pode lembrar também da associação dos stents paralelos. Então, nós tivemos um caso que a Brady customizou uma endoprótese ramificada de ilíaca, onde, para não ocluir ocluir pelo menos uma das ilíacas internas, a gente fez uma ramificação para um lado e do outro lado a gente fez uma técnica sanduíche, preservando, corrigindo totalmente, né, as duas ilíacas, preservando as duas ilíacas internas e associando as técnicas, né? Então, vejam que dá para a gente associar as técnicas em algumas situações com sucesso. Eu acho que o grande conceito assim foi importantíssimo a apresentação, a palestra do Vinícius, porque fica aquela dúvida, né, em relação à segurança do dispositivo. Então, assim, com a apresentação do Vinícius, você vê um comprometimento grande da indústria em desenvolver produtos com referência mundial em relação às normatizações, né, de segurança, e principalmente que para chegar à execução do caso em si, muita coisa é feita, muita discussão, muito Osirix, muito Horus, muita quebra de cabeça para a gente tentar achar o melhor para o nosso paciente. Obviamente que a gente tenta sempre atuar e trabalhar um label com as indicações das endopróteses que a gente tem no mercado, mas nós sabemos que as dificuldades são muitas em relação à anatomia, em relação à disponibilidade de material, principalmente do Sistema Único de Saúde. Então, a customização eu vejo como uma grande opção,
no tratamento tanto de pacientes que têm anatomia desfavorável, pacientes que não têm assistência de saúde que possam utilizar a endoprótese de prateleira, e também nos pacientes que têm um risco cirúrgico elevado, ou nos pacientes octogenários, em que a gente consegue fazer um pouco menos, tratar a doença de uma forma não tão agressiva, como a ramificação dos 4 ramos, dar uma sobrevida para esse paciente e evitar ter complicações graves, como paraplegia ou como até mesmo óbito, em relação à utilização da ramificação dos 4 ramos. Também fazendo um parênteses aqui, Fábio, ano passado, participando do simpósio de aorta, né, o simpósio internacional de aorta, Gustavo Oderich, ele apresentou lá os casos dele, das endopróteses customizadas, né, ele usa a endoprótese customizada da Cook, e o conceito, sem dúvida, quando você avalia um aneurisma, você ter a avaliação da angio-TC no máximo 6 meses, né? Após 6 meses, o ideal é que você faça uma nova tomografia para ver se não ocorreu uma alteração da anatomia, até por conta de um planejamento de customização, já que a gente está falando de aneurismas complexos. E aí, quando você vai para a endoprótese da Cook, hoje aqui no Brasil, pelo menos ano passado, quando foi apresentado lá no simpósio, uma customizada da Cook para chegar aqui para a gente leva em média mais de 6 meses. Ou seja, é meio que um contrassenso quando você fala, você precisa de uma tomografia de 6 meses, e aí leva 6 meses para chegar a endoprótese customizada. Ou seja, quando ela chegar, a anatomia já pode estar distorcida e não se adequar à anatomia do paciente. E aí, quando a gente tem aí uma endoprótese nacional que consegue customizar nesse prazo tão curto de tempo, eu vejo uma facilidade, é por isso que a gente acaba usando muito, né, a endoprótese customizada da Braille, com sucesso. Eu vejo os casos que você apresentou. Então, vejo que é um ganho de nós brasileiros termos a Braille aqui com esse acesso, uma facilidade de acesso muito mais rápido, sem contar o acesso aos próprios engenheiros, à própria indústria, que eu acho que isso daí num bom português, é uma mão na roda, né, para a gente discutir os casos e ter o sucesso dos casos desses aneurismos que são tão complexos, né? Eu acredito que o conceito de atendimento multidisciplinar não envolve mais só o pessoal de saúde, sabe? O pessoal de engenharia, tecnologia, bioengenharia. A indústria, ela faz parte ativamente de todo esse processo do tratamento de doenças graves e com custo elevadíssimo em relação a implante de endoprótese para o nosso país, né? Isso tem que ser levado em conta. Eu queria perguntar aí para o pessoal da Braille qual foi o recorde de vocês em relação à customização, tempo, até pegar a tomografia, fazer o projeto e executar efetivamente. Acredito que o Vinícius pode responder pela Braille, mas pela MR Biomédica, já realizamos alguns casos com uma média de 10 dias. Alguns casos, não foi mais de um caso, que normalmente o que demora mais é uma aprovação do convênio, por exemplo. A partir do momento que aprovou do convênio, que a gente dá o start na produção, entre produção, transporte, execução do caso, nessa média de 10 dias foi o nosso recorde pela MR Biomédica. Isso já aconteceu em torno de 3 vezes. Alguns casos acabam demorando um pouco mais, mas nem por culpa da produção, mas porque às vezes agenda com o paciente 1 semana depois que chega a prótese, ou 2 semanas depois, aí a execução fica em 1 mês, mas a prótese já está disponível. Isso acontece em alguns casos também. Se alguém quiser dizer pela Braille aí, se tem alguma experiência que foi superior a essa, fique à vontade para participar. E aqui na sala nós temos outros médicos, inclusive aqui o Dr. Raja, que está conosco, que já fez muitos casos de customizada. Da última vez que me falaram lá na Braille, ele é o médico que mais tinha feito casos de endoprótese customizada no mundo com a Braille, né? Então ele tem um volume bastante bom e a gente já fez alguns casos bem rápidos juntos também. Boa noite, pessoal. Aqui é a Patrícia Braille. Eu
Estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando, ouvindo, e como escrevi, é um orgulho muito grande ouvir o que eu estou ouvindo a respeito da nossa empresa. É uma alegria infinita que eu estou sentindo. Obrigada a todos. Então, nós já tivemos casos em que a gente conseguiu terminar todo o processo em 5 dias. Então, realmente, com a dedicação dessa turma toda aqui, a gente consegue fazer algo que eu costumo dizer para eles, nós somos a empresa mais qualificada do mundo para fazer isso. Então, nós temos que ter muito orgulho disso. Nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de um diferencial mundial. Então, agradeço a todos e estou aqui à disposição. Obrigado, Patrícia. Parabéns, sem dúvida, como eu falei, é um orgulho nacional. Não, e a disponibilidade, amigo, desculpe te interromper, eu acho que é importante também deixar bem claro aqui a possibilidade da utilização dessas endopróteses no SUS, né? Como eu falei, assim, é uma dificuldade muito grande e também é uma atuação importante para esses pacientes no nosso país, né? 70% da população utiliza o SUS como assistência de saúde. Então, eu acho que vocês podiam falar um pouquinho também que as endopróteses customizadas também, acredito eu, são disponibilizadas no SUS de acordo com a tabela que é exercida, né?